Meus queridos, um excelente dia a todos. Passando nesta manhã para mais uma vez deixarmos uma reflexão da palavra de Deus aos vossos corações. Desta feita, a reflexão de hoje está lá em Filipenses, capítulo de número 4, versículo 6, que nos diz o seguinte: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com oração, súplicas e também com ações de graça. Observe, meus queridos, que Paulo está dando a nós, não tão somente as pessoas da época às quais ele estava escrevendo, que eram os irmãos de Filipos, mas também trazendo para o nosso contexto de hoje, o nosso contexto atual. Parece que quando abrimos a Bíblia Sagrada é como se nós estivéssemos abrindo o jornal do dia. E isso também serve e muito para a nossa vida hoje. Nós temos vivido, meus amados irmãos, a busca pela realização pessoal. Nós temos vivido a era das informações instantâneas, que tudo acontece num simples estralar de dedos. Mas nós sabemos, meus irmãos, que muitas das vezes essa busca por essa realização pessoal, às vezes nos traz alguma tristeza. Porque quando passamos a buscar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós almejamos, nós começamos a entender que as coisas não são tão fáceis como em uma novela, como um conto de fadas ou como as vidas das pessoas nas redes sociais. Nem tudo acontece da noite para o dia, essa que é a realidade. E às vezes essa falta de nós conseguirmos chegar no nosso objetivo desperta em muitas pessoas um sentimento de derrota, um sentimento de inferioridade, um sentimento onde ela não dá nada por ela mesma. Mas isso acontece, meus queridos, porque a grande maioria das pessoas estão buscando essa realização pessoal e lançando os fundamentos da sua vida nos lugares errados. Às vezes, o sofrimento e as lutas que essa pessoa está passando é por conta disso. Ela tem confiado, ela tem lançado a sua vida sobre um fundamento íngreme. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que tudo nesta vida é transitório, é passageiro. Até a formosura ela é vã, porque ela passa, ela é passageira, como tudo na nossa vida. E a Bíblia está nos dizendo aqui nesse versículo, meus irmãos, que todas as nossas inquietações, que todas as nossas ansiedades devem ser conhecidas diante de Deus, devem ser lançadas diante de Deus, porque Deus, meus queridos, é o fundamento ao qual, se a nossa vida estiver depositada sobre Ele, certamente não teremos perdas, mas só teremos ganhos na presença dEle. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele nos convida a lançarmos todas as nossas ansiedades diante de Deus, porque Ele é quem cuida de nós. Então, meu querido, se você nesta manhã tem se preocupado com alguma coisa, tem buscado algum ideal de vida, tem buscado a realização pessoal em algo, que tudo isso, meus queridos, esteja fundamentado, alicerçado sobre Cristo, sobre Deus e sobre a sua palavra. E o versículo ainda vai nos dizer mais, que nós devemos fazer tudo isso ser conhecido diante de Deus, com oração, com súplicas e também com ações de graça. E o que é ação de graça? Ação de graça, meus irmãos, é estarmos agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporciona, por tudo aquilo que Ele nos oferece, por tudo aquilo que Ele permite que chegue às nossas mãos.
não é estar agradecido simplesmente pelo ato de educação, não tão somente da boca para fora, mas é realmente despertar em nós esse sentimento de gratidão na sua essência, independente da quantidade, independente da qualidade do nosso dia, mas simplesmente pelo fato de podermos encher os nossos pulmões de ar, de termos as nossas mãozinhas, os nossos pés. A nossa vida já deve ser um motivo mais que suficiente para nós estarmos agradecidos a Deus. E a gratidão, meus irmãos, é algo que deve ser exercitado. Isso não é do dia para a noite. Mas a Bíblia nos chama para exercermos essa gratidão, que em tudo nós devemos ser gratos a Deus. E quando começamos, meus irmãos, a exercitar esse sentimento, quando começamos a exercitar gratidão sobre as nossas vidas, nós começamos a programar o nosso dia. Isso é muito interessante, meu querido. Isso já é até assunto científico. Quando nós somos agradecidos, meus irmãos, nós estamos programando. Quando nós exercitamos a gratidão, nós estamos programando o nosso cérebro para estar atento e absorver todas as possibilidades à nossa volta. Quando temos um sentimento de gratidão em nosso ser, meus irmãos, o nosso dia passa a ser mais leve. E quando o nosso dia é mais leve, meus irmãos, ficamos mais atentos àquilo que está à nossa volta e não deixamos passar nenhuma possibilidade de crescimento e de conseguirmos aquilo que nós almejamos. Então, meu querido, eu lhe chamo nesta manhã, eu lhe convido para você lançar todas as suas ansiedades, levá-las diante de Deus, que as suas ansiedades, que as suas inquietações sejam conhecidas diante de Deus. Faça isso hoje. Apresente diante de Deus aquilo que você tem esperado com tanta ansiedade, aquilo que você tem almejado. Apresente diante de Deus, mas também aprenda a ser agradecido por tudo aquilo que Ele te dá. Aprenda a exercitar a gratidão. Quando nos tornamos gratos, nos tornamos também mais felizes. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.